Está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta segunda-feira recebemos António Costa Silva, antigo Ministro da Economia e autor do livro Governar no século XXI. Desafios, soluções, liderança. Muito bom dia, é um livro acabado de lançar, onde se faz o balanço, onde o ex-ministro faz o balanço do mandato como Ministro da Economia do Mar durante cerca de 2 anos. Deixa algumas propostas também, algumas reflexões para a liderança do país. António Costa Silva, bom dia, obrigado por estar no estúdio da Rádio Observador. Passou uma carreira quase toda no setor privado. Agora teve esta experiência, fez esta viagem à governação. Aquilo que encontrou é mais difícil do que aquilo que esperava encontrar. Não digo sequer em termos de políticas concretas, mas da capacidade de um governante pôr em prática as suas políticas, as suas ideias. Sim, muito bom dia. Um prazer voltar a estar aqui no Observador. Penso que a pergunta é muito pertinente e realmente o que encontrei é mais complicado do que aquilo que pensava. Portanto, e aliás o livro nasce um bocado da interpelação de muita gente, a começar pela editora, e um conjunto de entidades. Como é que alguém que teve mais de 30 anos de experiência no setor privado encarou a administração pública, o balanço que faz do funcionamento do Estado? Eu digo logo no início do livro que não utilizo dicotomias simplistas. Nós temos organismos da administração pública que funcionam muito bem, o desenvolvimento dos projetos europeus, a necessidade de prestar contas à União Europeia desenvolveu um escola de quadros na administração pública. A questão central que coloco é a cultura. Isto é, nós temos no Estado uma cultura que favorece a inação, é o que na teoria das organizações os especialistas estudam e caracterizam como o viés do status quo, é a aversão à perda, é a defesa do que existe, e depois nós somos um povo muito individualista, temos uma cultura em que as pessoas se encerram nos seus feudos, falam um pouco umas com as outras, as fronteiras às vezes não são bem delimitadas no Estado, um princípio que eu adotei sempre na gestão das empresas em que trabalhei, que é o da simplicidade organizativa. Os ingleses chamam single point responsibility. É uma pessoa que tem a responsabilidade única. No Estado nós temos um conjunto de tutelas partilhadas. Dou o exemplo do mar. O mar depende de 6 ministérios, com 18 organismos diferentes, com diferentes tutelas. Para se fazer alguma coisa tem que negociar e voltar a negociar. Mas isso tem mais que ver com a orgânica, com a estrutura da administração pública, ou tem que ver mais com uma cultura, a forma como se interpreta e executam essas, ou se lida dentro desse quadro administrativo? Sim. Eu penso que as duas vertentes estão interligadas. Nós temos uma máquina do Estado que é uma máquina napoleónica, que vem dos grandes Estados, das suas estruturas e que não foi adaptado ao tempo moderno. Mas depois, pouco a pouco, gerou-se uma cultura que é uma cultura que favorece muito a inação, ou sobretudo o que eu chamo no livro a lógica de ontem. Para lhe dar um exemplo, reúne com um organismo e diz: não, vamos ter que fazer as coisas diferentes, mas no Ministro sempre fizemos assim, mudar, temos que falar com 3 ministérios, temos que reunir a Comissão Interministerial, já fizemos as 2 reuniões deste ano, portanto é tudo um conjunto de complicações para fazer qualquer mudança. Ora, não se consegue responder a nenhum problema do nosso tempo e há uma aceleração clara da história, há uma velocidade no desenvolvimento de todos os processos e nós temos um Estado que ainda está no século passado, ou no outro século, em termos de resposta e de eficácia em múltiplos aspectos, o que não significa que não haja setores que funcionem bem. Funcionam melhor. O António Costa Silva teve condições políticas, diria, ótimas para fazer mudanças, tinha o apoio do Primeiro-Ministro, entrou com uma parte do programa também, nomeadamente a estrutura do PRR desenhado por si, esteve na origem daquilo que era a visão estratégica que levou ao PRR, portanto não, estava no governo de maioria também, nesta fase final, portanto não foi por falta de condições políticas. Se um ministro não consegue fazer essas mudanças, quem é que vai conseguir fazer essas mudanças? Não, repara, nós fizemos algumas mudanças, introduzimos métodos de funcionamento que não existiam anteriormente. Um deles é o que eu chamo de plataformas colaborativas. Nós, por exemplo, nos projetos de SINOS, os projetos de SINOS são vitais para o desenvolvimento do país. E com o preço da energia em Portugal, que no ano passado, por exemplo, foi cerca de 25% abaixo o preço da eletricidade, quando compara com as médias europeias, já vem de trás, porque a nossa matriz energética tem muita geração de eletricidade a partir de energias renováveis e elas são cada vez mais competitivas. Temos preços de energia mais baixos e estamos a atrair todo um conjunto de fileiras industriais. Há um grande projeto de uma das maiores fábricas de baterias elétricas, que é a Calbo, que vai ser instalada em Sines. Há fabricantes de carros elétricos, fabricantes de equipamentos múltiplos, de cátodos, de cabos. Agora, quando há a perspectiva de os atrair para fixar no país, o que é que acontecia?
tem vários organismos do Estado que estão inseridos. A única maneira que encontrei foi criar uma task force para SINES, criei uma para o mar, como criei uma para a saúde, e juntar toda a gente. Para tentar acelerar decisões? Os vários organismos para acelerar decisões. Por exemplo, a questão dos terrenos é uma questão vital, que depende da GTF, Ministério das Finanças. É fundamental estar envolvido. A questão da energia, o Ministério da Energia e do Ambiente também tem que estar envolvido, porque estas empresas vão precisar de energia. E quando coloca numa mesma sala toda a gente, já não há aquela história de passa-culpas, não é? Portanto, temos que resolver as coisas ali naquela sala. E mesmo assim, houve situações muito difíceis. E depois o processo de implementação daquilo que é decidido é fácil, porque diz também no seu livro que há uma tendência, estou a citar, a tendência que cria governos viciados em fazer diplomas e leis, mas que depois falham na sua aplicação. Isso é um dos grandes problemas, eu penso que não é só de Portugal, e é uma grande preocupação que eu tenho da União Europeia. Eu queria ir precisamente por aí e perguntar se estas limitações à ação governativa, por um lado, não se estendem também ao setor privado, ou seja, se o setor privado de alguma forma também não está maniatado por este excesso de regulação, e se isso não é uma consequência da nossa pertença à União Europeia e de um excesso de regulação na economia europeia, e que até explica uma parte do atraso económico e incapacidade de inovação na Europa. É absoluto, eu penso que essa é uma questão absolutamente relevante, e eu, como representante de Portugal como Ministro da Economia nos Conselhos de Competitividade, desde o início levantei essas questões, porque os próprios Conselhos de Competitividade da União Europeia não vamos ter nenhumas ilusões, são conselhos muito burocráticos, os vários ministros chegam lá, têm os seus discursos preparados, cada um fala, e depois o carrossel continua. E eu chegava lá, não tinha discurso nenhum preparado, mas nós temos que enfrentar os nossos problemas fulcrais. O primeiro é a questão da regulamentação. Mandei fazer um levantamento, em 4 anos, a União Europeia, só para a área económica, produziu 3.500 regulamentos diferentes. Você imagina o que é uma empresa europeia a operar, ainda por cima se opera, não num país, mas em vários países da União Europeia, onde temos 27 sistemas diferentes de leis de trabalho, de leis administrativas, de todo este conjunto de condições. É um pesadelo. E, portanto, o excesso de regulamentação asfixia o funcionamento das empresas. E a União Europeia, depois da discussão, decidiu reduzir em 25%, que a meu ver ainda é baixo. Agora, na bússola da competitividade, o Presidente Ursula von der Leyen já incluiu essa questão, mas é um desígnio fulcral. E repara uma coisa, o mundo hoje, quando olha, no fundo, tem os americanos muito preocupados com a inteligência artificial, as novas tecnologias, a colonização de Marte, e nós temos a Europa afogada literalmente em regulamentação. Porque isto não é só um problema de Portugal, é um problema generalizado. E, portanto, quando olha para o conjunto do funcionamento da economia na União Europeia, o que é que nós temos? Nós tínhamos, nos anos 90, cerca de 23, 24% de produção dos microchips, que são fundamentais para toda a indústria eletrónica, telecomunicações. Hoje a União Europeia produz menos de 7%. Nas novas patentes de inteligência artificial, a União Europeia só tem 7% das patentes mundiais. Quando olha para as 20 maiores empresas tecnológicas do mundo, só uma é europeia. Quando olha para outros conjuntos de fatores que são decisivos nesta mutação tecnológica que estamos a viver, há um fosso grande da União Europeia. E a questão vital é que no início deste século, se olhar para o PIB dos Estados Unidos e para o PIB da União Europeia, ele era similar. Mas a partir de 2008, até pelas respostas diferenciadas e a resposta, a meu ver, desastrada que a União Europeia deu à crise, o que nós tivemos, com a regulamentação, com a falta de clareza na definição estratégica, com a preocupação com as minudências e não ver que a regulação é essencial, e eu sou a favor da regulação, mas tem que ser uma regulação inteligente, nos setores cruciais e equilibrada, a União Europeia tomou um conjunto de decisões que a afastam do desenvolvimento. E hoje o que é que temos em termos de PIB? Nós temos cerca de 20% do nosso PIB inferior ao dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mantiveram a sua liderança global e nós estamos a perder em termos económicos, em termos de tecnologia, em termos de competitividade. Sendo que em Portugal ainda acrescentamos muitas vezes uma camada extra de regulamentação e de burocracia, aquela que vem de Bruxelas. Com tudo isso, e olhando agora para o PRR, que é o programa europeu que o António Costa Silva definiu estrategicamente, olhando para o ponto atual do PRR, acha que ele vai ter um impacto que se sonhava na altura em que estava a desenhá-lo? O PRR tem múltiplas facetas, certo, e na altura, e pilares. Portanto, o primeiro-ministro, que eu nem sequer conhecia, o António Costa, quando convidou no dia 20 de abril de 2020,
e comecei a preparar e, portanto, ele escolheu uma personalidade exatamente para acelerar o processo, o que não significa que eu fiz mais de 120 reuniões com associações empresariais, organismos... Não foi um trabalho solitário. Não foi um trabalho. E depois dele ser apresentado a primeira versão em julho de 2020, a atenção foi submetida à discussão pública e recebemos quase 1.200 sugestões de diferentes setores da sociedade portuguesa. De qualquer maneira, queria chamar a atenção primeiro que demorou cerca de um ano, porque no dia 22 de abril de 2021 estava apresentado em Bruxelas. E o que é que se passa? Ele responde a várias preocupações na altura em relação ao Estado Social. Não podemos esquecer que isto se insere no mecanismo de recuperação e resiliência criado pela União Europeia para responder à crise do Covid. Portanto, é o Estado Social, é a saúde, os serviços públicos e as políticas de luta contra a pobreza e a exclusão. Portanto, há uma parte. Mas a outra em que me concentrei foi na capitalização das empresas e, sobretudo, na questão das agendas mobilizadoras do PRR. O que é que são as agendas mobilizadoras? É um conceito novo. São grandes consórcios de empresas, sempre dirigidos por empresas. Atenção, o Estado investe, é um programa que tem mais de 7 mil milhões de euros, o Estado investe cerca de 2,8 mil milhões. O resto é investimento das empresas. As empresas sabem melhor que ninguém, dos vários setores, o que fazerem. O Estado, portanto, acompanha o investimento. Estes consórcios estão a funcionar. E posso-vos dar algum exemplo. Indústria têxtil. Tem um grande consórcio que é a Nau Verde. A indústria têxtil está a preparar a nova fase de reciclagem dos seus produtos. Chama a atenção que a indústria têxtil só tem 1% de reciclagem dos seus produtos a nível mundial e a reciclagem é absolutamente fundamental. Eficiência na utilização da água, de recursos e uso da inteligência artificial para criarem o que eles chamam uma tecidoteca. Uma tecidoteca é uma biblioteca de tecidos, que são os tecidos que existem, é a investigação das tendências que existem no mercado para reconfigurar as cadeias de produção e responder. Tem uma outra agenda que é liderada pela NOS, que é a Bineutral. A NOS está a desenvolver com um conjunto de empresas toda a plataforma de dispositivos ciberfísicos para gerir os dados, gerir os equipamentos das cidades inteligentes. Atenção que as cidades inteligentes são o futuro, porque as cidades consomem 80% da energia e emitem 75% do dióxido de carbono no planeta. Se não houver uma portanto, há uma série de projetos Mas esse projeto, o que é interessante, e é por isso que eu estava a dar o exemplo, tem a Salvador Caetano, que é a maior empresa do mundo. E, portanto, pôs as empresas a colaborar umas com as outras, de alguma maneira, em projetos transversais. Se me permite, em relação a esta empresa, a Salvador Caetano, que entrou neste projeto, ela domina todo o segmento de autocarros nos aeroportos e está a desenvolver a nova geração de autocarros a hidrogénio. A Salvador Caetano criou, dentro do âmbito da agenda, o primeiro veículo elétrico, foi o APM, que ganhou o concurso para os Jogos Olímpicos de Paris. E o que é que se passa? O seu parceiro tradicional, a Toyota, que via a Salvador Caetano como um assembler, portanto fazia a montagem de equipamentos que vinha do exterior, como este veículo foi desenvolvido com tecnologia portuguesa e tudo o que é o software e o conhecimento português, viu na Salvador Caetano a possibilidade de desenvolver aqui uma fábrica de bateria de carros elétricos no próprio país com aquele parceiro. Isto é, as agendas estão a mudar também a natureza da relação das próprias empresas entre si e com o exterior. Sem pôr isso em causa, obviamente, uma das críticas que foi feita ao PRR é que ele era sobretudo direcionado para o Estado. Isto é, a fatia de leão dos apoios, se quisermos, em termos de montantes, foi destinado ao Estado. Quer dizer, é uma crítica generalista. Se for ver, a minha preocupação é se nós temos o nosso tecido empresarial, do seu conjunto, consegue absorver todos os investimentos que estão previstos no PRR, em consonância com o PT 2030, que o Paulo não pode esquecer. Nós estamos a executar vários programas. São três programas ao mesmo tempo. Nunca se passou no país. O país com dificuldade de absorver as ajudas que chegam de fora. Eu penso que se a gestão for bem feita, e acredito que está a ser bem feita por este governo, da minha parte passei a pasta ao ministro Pedro Reis com todas as questões e foram reuniões muito produtivas e acredito que está a ser feita esse esforço. Mas aí a maior responsabilidade é do governo ou é das empresas? São as empresas que não têm a capacidade para absorver esse investimento? As empresas estão a fazer o seu papel, mas depois as empresas, vou falar com as empresas, queixam-se muito dos organismos do Estado, que demoram a fazer as autorizações, demoram nos pagamentos. É por isso que na altura mudamos também a direção do IAPMEI, que já voltou entretanto a mudar. Não sei se é bom ou mau, mas mudanças muito rápidas e contínuas também não ajudam os organismos, mas é fundamental os próprios organismos do Estado interagirem. E o que eu fiz na altura em que estava no Ministério da Economia, com o IAPMEI, é definir uma brigada do IAPMEI que se desloca pelo país inteiro
a identificar as situações, vai visitar as empresas, quais são os pagamentos que existem em atraso, como é que vamos acelerar a resposta do Estado. E esta capacidade de resposta, nós temos que ter novos modelos para responder. E a única possibilidade é trabalharmos muito perto dos operadores económicos e depois o próprio Estado fazer o seu trabalho. Daquilo que viu e o diagnóstico que fez, aliás, foi por aí que começámos esta nossa conversa, António Costa Silva, acha que o Estado português é reformável? Repare, eu na parte em que trato o Estado, a questão do Estado, tem uma citação de um pensador que leio muito, que é o Edmund Burke. Ele fez um livro extraordinário que é Reflexões sobre a Revolução Francesa. Ele era americano. Ele diz: um Estado que não é capaz de fazer uma mudança não se consegue conservar. Isto é extremamente importante. Acha que é o nosso caso? Não direi que é o nosso caso. Eu penso que, e é por isso que eu proponho uma reforma estratégica do Estado português, porque as coisas... A questão é se o Estado, pela experiência que teve estes 2 anos, e pelos nós que detectou na administração pública, é saber se acha que essa reforma, essa ou outra, diríamos, pode ou não ser executada. Eu acho que a reforma pode ser executada tendo em conta as lógicas que eu coloco. Nós temos de ter uma lógica de serviço na administração pública. Há vários organismos da administração pública que operam sem nenhuma preocupação sobre o que está à sua volta. Isto é, demoram 6, 7, 8 anos a responder aos pedidos das empresas para o licenciamento, por exemplo, ambiental, para desenvolverem os projetos. Isso é completamente inaceitável no mundo de hoje, porque essas empresas vão para outras geografias. E, portanto, a lógica de serviço, a ligação com os operadores económicos e a resposta é fundamental. A lógica de proximidade. Não pode ter um Estado encerrado em Torres de Marfim. É por isso que, se for ver o modus operandi do IAPMEI hoje, o IAPMEI está muito perto das empresas, como está o Compete, como estão outros organismos do Estado que estão muito familiarizados com a execução dos fundos europeus. Depois tem que haver uma lógica de descomplicação e de desburocratização a todos os níveis. Da sua experiência no governo, acha que os governantes com um perfil mais político estão sensibilizados para essa necessidade de desburocratizar a economia portuguesa? Repare, quando entra num governo, e é a minha experiência, aliás, está no livro uma frase do antigo primeiro-ministro britânico Harold Macmillan, que dizia: o que é que você tem medo na política? Ele respondeu: events, my boy, events, acontecimentos. E o que é que acontece com este governo? Entrou em funções pouco tempo depois da invasão da Ucrânia. E, portanto, o próprio programa do governo estava ultrapassado desde o início no que concerne às respostas que era preciso encontrar. Mas o próprio Primeiro-Ministro foi buscar o António Costa Silva, alguém com um perfil menos político. Acha que essa é uma das soluções? Ir buscar pessoas com mais experiência no setor privado? Sim. Acho que sim, eu acho que sim, tem que haver uma mescla de experiências no seio do governo para responder. E o que é um facto é que o 23º Governo Constitucional, em relação à crise, respondeu que os pacotes de ajuda às empresas e às famílias foram 6 mil milhões de euros. A OCDE veio dizer que foi dos maiores pacotes em proporção do PIB que foram desenvolvidos, e aquilo que se pensava que ia ser um ano catastrófico para a economia portuguesa, 2022, o ano de invasão, nós crescemos 7%. Maior crescimento da economia desde 1987. Tivemos a recuperar também de uma queda forte por causa da pandemia. Sim, mas há muita contribuição da procura interna, que foi sustentada com o pacote de ajuda às famílias, e sobretudo das exportações. E queria só chamar a atenção as exportações, que é um dos drivers do desenvolvimento da economia. Em 2022, o setor que mais exportou e mais receita gerou foi a nossa extraordinária indústria metalomecânica, com cerca de 23 mil milhões de euros. E não o turismo, claro. De 21,1 mil milhões de euros. E o que é que acontece? O próprio turismo, em 2022, representou 48% dos serviços. O turismo sempre foi mais de 50% dos serviços. Nós temos outros serviços que estão a avançar, e se for ver o PRR, o desenho e a visão estratégica, há toda uma tónica para acentuar isso. Quer dizer, é os bens tecnológicos em que o país está a exportar. Em 2022 chegou a 4 mil milhões de euros. E quais são estes bens tecnológicos? São produtos eletrónicos para toda a indústria de telecomunicações, são instrumentos e máquinas elétricas, são produtos farmacêuticos, são drones, são sistemas para radares. O país já está a diversificar ao nível da sua própria indústria produtiva, e é por aí que o país pode competir. Por exemplo, agora mais tecnologia e mais valor acrescentado. Mais tecnologia, mais software, mais eletrónica. Curiosamente, se for ver o PRR e a visão estratégica, nós temos aquilo que falhou na Alemanha.
agora o extraordinário livro do Wolfgang Munchau, que era um jornalista do Financial Times, que é o Caput, a Alemanha caputou. Ele chama a Alemanha um dinossauro que ficou paralisada naquela estrutura produtiva arcaica e falhou na digitalização, no software, na eletrónica e atenção nas biotecnologias, que é o que está no PRR também e que estamos a tentar desenvolver. Falta isso, deputado António Costa Silva, mesmo a chegarmos ao fim desta entrevista, que ação é que faz do governo atual de Luís Montenegro? Acha que está a governar bem ou não, nas circunstâncias que eu não quero cometer nenhuma deselegância. Aliás, eu digo no livro que é fundamental darmos tempo aos governos. Este governo tem pouco mais de um ano de atividade, ou ainda nem sequer, ainda nem tem um ano de atividade. E eu não partilho desta gesta, desta tipologia que há no país, que é criticar tudo e todos. Eu acredito que está a fazer o melhor que pode, resolveu alguns dos problemas que o excesso de financeirismo do governo anterior não permitiu. Nós, no 23º Governo Constitucional, chegamos no fim de 2023 com o maior saldo orçamental da democracia, e parte desse saldo poderia ter sido utilizado, pelo menos para começar a resolver o problema dos professores. Que é uma das coisas que critica também o excesso de financeirismo. E nós temos que olhar demasiado para a questão financeira do Estado, para o déficit, e nós não temos para que olhar para as pessoas além dos números. E isso poderia eventualmente ter sido feito. O que não significa que o 23º Governo não tenha alcançado algumas das questões importantes e não tenha lançado o PRR e desenvolvido todos estes projetos. Muito bem, António Costa Silva, obrigado por ter vindo aqui ajudar-nos a perceber ou a aprofundar um pouco aquilo que está nesse seu livro acabado de lançar, Governar no Século XXI, Desafios, Soluções, Liderança. Obrigado. Bom dia, até à próxima. Boa semana. Obrigado.